Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o tema é: tenho medo e cometo autossabotagem quando quero trabalhar com fauna na consultoria ambiental. Se você também está passando por isso, fica aqui nesse vídeo que hoje a gente vai conversar com uma aluna que está sentindo exatamente isso. E a gente vai destravar esse sentimento horrível de autossabotagem dela. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Mentoria IRF. Aqui eu ajusto a trilha dos alunos do Mecanismo IRF para que eles cheguem mais rápido à sua coordenada final, que é se inserir e se manter no mercado trabalhando com fauna. Eu sou Renato Gaiga, biólogo, consultor de fauna, e junto com o Léo Schwab, nós somos os criadores do Mecanismo IRF, Intensivo Resgate de Fauna. E hoje eu vou conversar com a nossa aluna, Regiane Linhares. Oi, Regiane, tudo jóia? Oi, boa noite, Renato. Tudo? Prazer falar com você. Sim, o prazer é todo meu. Regiane, quero te agradecer por ter aplicado essa mentoria. Eu sei que não é fácil estar aqui ao vivo, não é fácil a gente expor os nossos problemas, as nossas dores, mas você pode ter certeza que você, nesse momento, vai estar inspirando muita gente e o problema que você está passando pode ser o problema de muita gente, e por isso a gente vai ajudar as outras pessoas que vão nos assistir. E isso é ótimo, isso aí é muito importante para o universo mesmo, sabe? Eu costumo dizer que quando a gente faz o bem para o universo retorna com o bem para a gente. Então, parabéns aí pela sua coragem. Você já não está se auto-sabotando só de você ter se aplicado para essa mentoria. E aí eu quero te fazer algumas perguntas para a gente dar andamento aqui. Eu gosto de começar com algumas perguntas. A primeira delas eu quero saber, Giane, se a sua coordenada final, ou seja, o seu principal objetivo profissional, se inserir e se manter no mercado trabalhando com fauna. Sim, o meu objetivo final é trabalhar com consultoria de fauna. E eu gostaria, assim, de quando tá, né, no mercado, de eu conseguir fazer umas publicações científicas, porque eu me interesso muito, né, pela publicação científica, é um modo da gente impactar, da gente levar a informação, né, para outras pessoas. Então, para mim é muito importante isso. Não tem, além de trabalhar, né, como consultora de fauna, tá levando esse conhecimento, não só o conhecimento de campo, mas também o conhecimento de novas espécies que vão surgindo, né, e de educação ambiental também, que eu acho muito importante. Legal, então você tem o propósito de atuar na consultoria de fauna e também contribuir com a ciência. Sim. E você sabe que isso é completamente possível, né? A consultoria ambiental, ela gera dados que podem ser utilizados em publicações. A consultoria ambiental, ela é responsável pela descoberta de várias espécies e também responsável pelo aumento da distribuição geográfica de um monte de bicho aqui no Brasil. Tem bicho que não era conhecido nem para o país e que, por causa de estudos na consultoria ambiental, eles foram descobertos no Brasil. Então, espécies novas e também registros novos, além de uma série de outros dados que a consultoria ambiental gera, que a gente pode usar na ciência. Eu mesmo já participei de participei de artigos científicos com dados de consultoria ambiental e da descrição de uma espécie de lagarto que a gente amostrou num monitoramento de fauna na Amazônia. Inclusive, nesse mesmo monitoramento, a gente descobriu várias espécies novas. O meu foco nunca foi a área acadêmica. Depois que eu entrei na consultoria ambiental, eu entendi que a gente deve focar, centralizar os nossos esforços para que o que a gente para o nosso objetivo acontecer de forma rápida e concreta. Então, quando eu descobri a consultoria, eu falei assim, nossa, eu gosto de ciência, mas eu preciso encontrar um caminho do meio, porque fazer as duas coisas muito bem
é muito difícil. Você toca violão aí, eu tô vendo. A gente conversou previamente, você falou que arranha o violão, que nem eu arranho também. Agora, imagina, tocar violão não é fácil, né? Ficar bom no violão não é fácil, né? Não, consegue estudar muito. Agora imagina se eu te falar para você ficar boa no violão e ficar boa no trompete. Ou ficar boa numa bateria. Aí já complica, né? Não vai diluir um pouco o seu esforço, o seu tempo de estudo? Sim, com certeza, Então, né? Porque são duas coisas distintas. total, total. Então, logo aqui, eu trago um parênteses, a gente ainda vai discutir isso ao longo da mentoria, mas quando a gente tem um objetivo traçado, por mais que a gente goste de outras coisas, no começo é muito importante a gente focar 100% e abdicar momentaneamente de algumas coisas que a gente gosta. Não que a gente não vá fazer. Eu te digo que é possível. Eu mesmo fiz. Mas de todas as espécies que eu ajudei na descoberta, que não, eu acho que são mais de 10, eu ainda não contei. Mas eu acho que eu participei da descoberta de mais de 10 espécies. Apenas uma delas eu estou como autor no artigo de descrição, como coautor. Por quê? Quando você descobre uma espécie e você quer fazer a descrição, descobrir é uma coisa, descrever é outra. Você precisa ter acesso a ferramentas que ficam em laboratórios de universidade. E às vezes você coleta um animal num local e você tem que depositar ele numa coleção científica. Então vamos supor que você está lá em Rondônia e acha uma anfisbena, que é um réptil, espécie nova. E aí o trabalho que você está fazendo lá, ele tem a coleção científica da Federal de Rondônia, da Universidade de Rondônia, lá para receber o animal. Então você vai depositar lá. Você está falando da onde? Eu estou falando do Espírito Santo. Você está no Espírito Santo. Aí, olha a logística. Aí você volta para sua terra. Fica complicado você poder voltar lá em Rondônia para poder analisar aquele animal e fazer todo o processo científico de uma descrição de espécie. Mas existe um caminho do meio. O caminho do meio é a gente fazer parcerias com pessoas pelo Brasil que trabalhem com o que a gente gostaria de trabalhar, com o que a gente quer trabalhar, com o que a gente vai trabalhar, e você colaborar de alguma forma. Vai ter laboratório que não vai topar essa colaboração. Tem laboratório que é mais fechado, que prefere que os alunos que estão ali toquem o projeto, porque os alunos vão estar 100% disponíveis, vão conseguir fazer as análises, vão conseguir olhar o animal na lupa, no microscópio, fazer ali um PCR, uma análise molecular mais profunda, comparar com outros animais nas coleções. Então, tem laboratório que não vai topar essa parceria, mas tem muita gente que topa. Então, o caminho é primeiro focar no seu objetivo principal, que é trabalhar com fauna na consultoria, para você ganhar dinheiro e sustentar esse trabalho. Porque enquanto a gente não está ganhando dinheiro, não é trabalho, sabe? O trabalho, ele é definido quando você ganha dinheiro, na minha opinião. Porque senão vira voluntário, e tudo que é voluntário é muito nobre, é muito digno, mas não se sustenta para sempre, porque você precisa pagar os seus boletos, as suas contas, comprar suas coisas, precisa comprar roupa, comprar comida e etc. Né? É o mundo que a gente vive, não sou eu que estou dizendo, é a nossa realidade. Então a gente precisa focar nesse primeiro objetivo profissional seu, que é se inserir no mercado para trabalhar com fauna. E aí as coisas, os efeitos colaterais positivos, você pode direcioná-los, que aí você vai ter controle nos efeitos colaterais. Tem muita coisa que a gente faz como principal atividade
que reflete em outras. Por exemplo, ó, um exemplo meu, eu amo fotografia. A consultoria ambiental me proporcionou fotografar uma série de animais e com essa série de fotografias que eu fiz, eu consegui vender várias fotografias ao longo da minha carreira aí. Então eu fiz renda extra com fotografia. Eu abri portas com a fotografia. O meu objetivo principal era ser fotógrafo de vida selvagem? Não. Meu objetivo principal era ser consultor de fauna. Mas como efeito colateral, eu consegui direcionar para uma coisa que eu gosto. A mesma coisa você vai conseguir fazer isso com a ciência. Então, tem um caminho, tem um passo a passo, tem uma escada para você subir. Então, você tem que olhar aí degrau por degrau inicialmente. E aí eu quero entender também, para a gente avançar na mentoria, antes da gente ir direto para eu entender o que está te travando hoje, eu queria saber como que você conheceu a biotrópica. Se você lembra qual foi o primeiro vídeo que você viu, o primeiro post na rede social, ou se foi indicação de alguém, como é que você conheceu a gente? Bom, eu fazia um curso, né, de entomologia com o pessoal da IRV Ambiental, né, com o Fábio, e aí, então, meu e-mail ficou cadastrado lá. E aí, não sempre, como tinha promoção de curso, né, então eles sempre mandavam e ficava enchendo a caixa de e-mail. E aí, numa dessas, né, veio, junto com o curso de entomologia que eu já tinha feito, né, veio também o curso Começando do Zero como Consultor de Fauna. Eu não sabia o que era consultor de fauna, na verdade. Então, assim, eu pensava que era outra coisa. E aí eu falei assim, puxa, consultor de fauna. Eu pensei assim, deve de ser legal. E aí, então, eu fui lá, fiz, né, o curso Começando do Zero como Consultor de Fauna. E aí, maratonei no final do ano passado. E aí, quando deu no início do ano, aí a Biotrópica começou a mandar um monte de e-mail. E aí eu falei assim, meu Deus, gente, mas quanto e-mail? Aí teve o... Ai, aquele negócio que você faz da... Agora eu esqueci, gente. Meu Deus. A missão? Isso, a missão. E aí chegou um e-mail desse, né, falando da missão, então foi assim, vamos ver então, né, como já tinha feito já o Começando do Zero como consultor, já tinha dado aquela interessada, né, e ali eu olhei, né, a missão, assisti os 4 episódios, e aí, né, abriu a vaga para o curso. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu tô sem grana, e agora, como é que eu faço, né? Aí eu falei assim, beleza, eu vou ficar esperando aqui. Se eles falar alguma coisa de parcelamento no boleto, eu faço. Senão, eu não vou fazer também, não. E aí eu fiquei ali. Aí, quando tava dando lá pra quarta, terça-feira, aí eu comecei a cutucar, né, a Dayana ali, para poder ver se saía, né, o parcelamento no boleto, poder eu fazer. Senão, eu não ia fazer. Aí eu fiquei cutucando, cutucando. Aí, quando penso que não, ela já deu uma luz e falou assim: não, vai ter o parcelamento no boleto. Eu falei assim: ixi, agora já não tem desculpa. Falei que eu ia fazer se liberasse esse parcelamento. Aí eu acabei fazendo o parcelamento no boleto e aí eu comecei a fazer o curso. Que massa, Regiane, que história bacana com a gente. A IRV, eles são afiliados nossos, eles promovem os nossos treinamentos e eles trabalham muito bem na internet. Fico feliz de saber que você veio por eles. E muito bom, porque você agora está num curso avançado, né? Porque o Começando do Zero como consultor de fauna, inclusive ele é bônus do mecanismo IRF. Ele é apenas um tira-gosto. Ali a pessoa entende mais ou menos o que é o trabalho, mas no mecanismo IRF a pessoa ela é direcionada para se inserir e se manter no mercado de fato ali. E o mecanismo a gente foca no resgate de fauna, que é a porta de entrada para biólogos e veterinários trabalharem com fauna na consultoria. A missão, o consultor de fauna pelo Brasil, é um evento gratuito. Então, são 4 episódios gratuitos para você saber os primeiros passos que todos os alunos do mecanismo IRF deram para se inserir e se manter no mercado trabalhando com fauna. E os alunos e alunas que estão colhendo seus resultados, eles tendem a entrar no mercado em 4 meses ou menos. Mas a gente sabe que cada um está no seu momento e que todo mundo está vivendo a sua vida. Então a velocidade não importa tanto. O que mais importa é a direção. Eu costumo repetir isso, que um carro na direção errada, se ele acelera, ele bate numa árvore, ele cai num barranco,
ele vai para o lugar errado. Agora, o carro na direção certa, aí que ele pode ganhar velocidade. Então, hoje a gente tem muito essa mania de ser imediatista. Ah, mas eu quero logo, eu quero amanhã. Eu acho que a gente ficou viciado no imediatismo por conta da internet. Hoje a gente tem internet que você clica, abre o site, aí você clica, abre rede social, aí você clica na foto, abre a foto. Mas antes não era assim. Então, a gente tem que controlar a nossa ansiedade aí, porque antes da velocidade, você tem que estar na direção correta. E quem está aqui na Biotrópica está entrando na direção correta, e uma forma de acelerar isso é participar da missão Consultor de Fauna pelo Brasil, que é um evento gratuito, então não tem por que você não participar. E no final ainda tem um certificado. Regiane, enquanto você reiniciava aí, eu estava contextualizando o pessoal para eles entrarem aqui todo mundo ficar no mesmo momento que a gente está. E, Regiane, só para completar, aí você viu a missão lá e você entrou para o mecanismo IRF, que para quem não sabe, a sigla IRF é Intensivo Resgate de Fauna. E por que resgate de fauna? É um programa ambiental previsto por lei que minimiza impactos ambientais da construção de obras como hidrelétricas, rodovias. E esse trabalho contrata muitos biólogos veterinários, e você não precisa ter experiência, não precisa ser especialista em grupos de fauna, e às vezes você consegue entrar até antes de se formar, como aconteceu com alguns alunos e alunas nossos. E aí você viu lá o mecanismo depois da missão, e o que te fez tomar coragem e falar assim, vou entrar. Você explicou aí que foi o lance do boleto, mas antes disso, o que fez você querer clicar naquele botão, independente da condição de pagamento? Assim, então, enquanto eu estava assistindo, né, os 4 episódios, e aí, então, eu escutava você falando, e você sabe quando você escuta uma coisa e aquilo, sei lá, assim, caramba, é isso que eu quero fazer, não tem? Como se você descobrisse o que você queria fazer, e quando toda vez que você falava, chegava a dar um frio na barriga, e você assim, não, gente, é isso que eu quero fazer, é impossível. Como é que ele sabe que eu quero fazer isso? Então, tipo assim, ai, eu ficava muito, assim, ansiosa, não tem? Porque eu queria fazer aquilo também. Que legal, Regiane. Então vamos fazer. Já deu certo. Ó. Você está dentro do mecanismo, você seguiu os primeiros passos, você passou pela missão e você deu o próximo passo. Então tá tudo certo, tá na direção certa. E olha, para a gente entender o seu contexto, me conta um pouco da sua história. Quem é Regiane Linhares e me conta um pouco sobre o seu atual momento, para eu poder te direcionar aqui na mentoria. Eu tenho certeza que uma galera vai se conectar com você conhecendo a sua história. Uhum. Então, quando eu estava no ensino médio, né, eu sempre fiquei ali, assim, entre física, biologia, química, então eu gostava muito de ciência, isso desde criança, e meu sonho era ser cientista, sempre falei muito que eu queria ser cientista, então eu ficava tramitando entre as 3 áreas. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, né, o meu professor incentivou muito a fazer física, então eu falei assim, caramba, vou fazer física então. Entrei na faculdade de física, né, na Universidade Federal, e estudei 2 anos, né? E aí minha avó ficou doente, né, na época, e aí eu precisei de ficar no hospital com ela. E aí então eu ficava 15 dias direto, né, porque não tinha ninguém para poder ficar. E quando eu saí daquilo ali, né, de ir lá cuidar da minha avó no hospital, eu pensei, puxa vida, sabe quando você perde um pouco o ânimo de fazer uma coisa? Então foi mais ou menos isso. E aí então eu deixei um pouco a faculdade de lado, continuei fazendo algumas matérias, né, para não precisar de trancar. Então a minha habilitação e depois voltar a fazer física de novo. E na época eu fui tirar a habilitação, né, aí tem todos os exames que a gente faz lá com o psicólogo, né, antes da gente ir mesmo lá para as aulas. E aí o psicólogo perguntou o que eu fazia, né, e eu falei que eu era estudante de física. E aí ele olhou, né, para os exames e ele falou assim, olha, eu acho que você está na área errada. Eu falei assim, eu acho que você devia de fazer biologia. Bom, vim para casa, como se diz. Fiquei ali pensando, falei assim, biologia? Puxa, você sabe que faz sentido? Você sabe que ele tem razão? E aí eu fiquei pensando, e aí naquele mesmo ano, né, eu já tinha feito o Enem, né, e aí eu consegui de entrar na faculdade de biologia, e é isso aí. Hoje eu estou no 5º período, né, de biologia,
estudando e tocando em frente. Que massa! Olha só, você entrou em física. Sabia que física era a matéria que eu tinha mais dificuldade na escola? Nossa, a matéria que eu mais amava. Mas física é incrível mesmo, é muito interessante. Física é Sim. maravilhoso. Eu acho que o jeito que ensinam física nas escolas que não é legal, sabe? Eles querem que Ah, a isso é gente se verdade. aprofunde muito numa coisa que depois se a gente não for seguir na área, a gente nunca vai usar. Eles deviam ensinar a Sim. gente a entender a inteligência por trás da física e não as fórmulas matemáticas, Ah, só para provar quem consegue decorar mais ou quem consegue decorar menos. Tem gente que vai achar isso um porre e vai pegar a birra de uma ciência que é tão linda, né? Isso acontecia muito. sim, Mas. E aí você foi fazer biologia, você está no quinto período hoje. Então você está na graduação no quinto período, esse é o seu atual momento. sim. Uhum, E isso você está mesmo. falando de onde do Espírito Santo? Não é de Eu tô Linhares, não, falando. né? Não, eu tô Porque falando de senão ia ser Marechal engraçado. Floriano. Ai, não é Giane não, hein? Nem Linhares de parece piada. Linhares. Ia ser ótimo. Marechal Floriano. Isso. E você faz faculdade aí mesmo? Não, faço faculdade em Vitória, na capital. Em Vitória. É a Uhum. federal? Não, não. Faço na particular. Qual que é a faculdade que você faz lá? Multivix. O TIVIX. E você está fazendo agora as matérias à distância. Sim. Já fez zoologia? Não, ainda não. Eu acho que é no Ainda semestre que não? vem. Dê uma olhadinha. Não, Ah, então semestre que ainda vem, eu vai, acho. você vai ter zoologia. Que bacana. Zoologia vai ser a sua matéria favorita. Você vai ver. Ah, sim, com Regiane, certeza. agora que eu entendi o seu atual momento, me fala como que eu posso te ajudar. O que está acontecendo? Então, né, eu vejo assim os vídeos, né, que vocês postam, né, e vejo as dicas lá no grupo e eu sei que eu tenho que aplicar, né, poder conseguir. Porém, na hora de aplicar, eu fico aquela história, nossa, acho que eu não vou aplicar porque, não sei, eu tenho um pouco de medo, na verdade. Eu tenho medo de tudo, né? Quase tudo. Então, assim, eu fico com um pouco de medo de ir na hora de conseguir. Vai que eu conseguir? Eu falo assim, meu Deus, eu vou fazer o quê? E aí, então, eu fico com um pouco de medo e muitas vezes eu deixo de aplicar, né, o mecanismo, justamente para poder não ir por causa do medo. Então, assim, é uma autossabotagem total. Você está com problema de autossabotagem. Você está com medo, você está com insegurança. Isso. Completamente normal. Você não é uma pessoa fora da caixa, você não é uma pessoa tipo, nossa, que problema diferente. Não. Pode ficar tranquila que todo mundo passa ou está passando por isso. A primeira coisa que a gente precisa é de autoconhecimento, sabe? Quando a gente entende que a gente está passando por algum problema, que a gente está com alguma dificuldade, quando a gente não nega essa dificuldade, isso já é um avanço gigantesco, já é o primeiro passo. E olha, você está fazendo tudo certinho, sabe? Você passou pela missão, você entrou no mecanismo, você está no quinto período de faculdade, então até agora você está brilhando, sabe? Você está brilhando, você está se direcionando. Eu vou te mostrar, vou compartilhar minha tela com você para te mostrar uma imagem aqui, para a gente ilustrar a nossa troca de ideias, que eu acho que vai ser legal. Vamos ver. Tá vendo essa imagem aí? Sim. O que você interpreta nessa imagem? Bom, eu vejo um monte de peixinho, né? Tudo num aquário mais apertado, e eu vejo que um saiu para poder ir para um aquário maior. É isso que eu vejo. É isso. E como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? O que o peixe tá fazendo? Quando você está com uma galera ali, vamos supor que ali são os familiares dos peixinhos, do peixinho ali. Ali ele conhece todo mundo, ali ele sabe chamar todo mundo pelo nome, ali ele está de boa. Ao sair da água,
primeiro ele tem que enfrentar o ar, não tem? Tem. E ele não respira fora d'água. Imagina que ele possa ter dado um salto aí menos potente do que ele precisava dar para alcançar ali o outro aquário. No outro aquário, ele não sabe o que tem ali, mas olha, ele provavelmente viu que tinha mais água, tendo mais água tem mais oxigênio, ele viu que não tinha outros peixes ali, não tendo peixes ali, ele não tem competição por alimento. Então ele viu que ali era um lugar melhor para ele poder ter dado esse salto. No mínimo, ele analisou que o segundo aquário era melhor do que o aquário anterior. Você sabe o que o peixe está fazendo nesse exato momento? Saindo da zona de conforto. Saindo da zona de conforto. Exatamente. E toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente sente medo. A gente se sente, às vezes, inseguro, incapaz. Tem uma síndrome que chama síndrome do impostor, que é quando, apesar da gente estar fazendo tudo certo, da gente estar com conhecimento, da gente estar com tudo, a gente ainda fica inseguro e a gente acha que não somos bons o suficientes para tal coisa. Essa síndrome do impostor, ela pega todo mundo. Inclusive, ela me pega muitas vezes. Ela pega o Léo, ela pega das pessoas que não têm experiência até as mais experientes. Todo mundo tem os seus medos, todo mundo tem as suas inseguranças, mas o segredo está em controlar isso e ir com isso, sabe? Ir com o medo. Vou parar aqui a tela, vou mostrar para você uma outra imagem que eu acho que vai deixar também a nossa mentoria bem didática aqui. Eu acho que antes da gente traçar um plano de ação, você precisa ter clareza do que você está passando. Olha só, isso aqui é um esquema para você entender que para evoluir é preciso abandonar a zona de conforto. Vamos lá na zona de conforto ali no vermelho. Ali, quando a gente está na zona de conforto, a gente sente-se seguro, familiarizado. É que nem o peixe lá no primeiro aquário. Ah, as pessoas que eu gosto estão perto de mim, todo mundo que eu conheço está aqui, se eu precisar de alguma coisa eu chamo fulano, ligo para ciclana, tô de boa. Mas nada cresce na zona de conforto. A partir do momento que você sai da zona de conforto, você entra na zona do medo, que é essa parte laranja aqui, ó. Aqui na zona do medo, que é onde você tá, porque se você tivesse na zona de conforto ainda, Regiane, você não teria entrado pro Começando do Zero como consultor de fauna, você não teria feito a missão e você não teria entrado para o mecanismo IRF. Quem está na zona de conforto não faz nada, fica aonde está e também não vai para frente. Quando a gente sente medo, significa que a gente está evoluindo. Quando você sentir medo de alguma coisa, é lá que está o progresso. Você pode ter certeza. Tá, tô com medo de tal coisa. É lá que está a mudança. Então, quando você entra na zona do medo, que é onde você está agora, você corre o risco de se deixar afetar pela opinião alheia, sabe? E você vai acreditar que você não pode fazer alguma coisa. Só que aí, como você está dentro da família biotrópica, como você está dentro do mecanismo IRF, você pode sair da zona do medo e ir para a zona de aprendizagem. Basta você fazer 1% todo dia. Você entrar lá no treinamento e fazer o mecanismo IRF. Eu olhei aqui na Hotmart, eu vou olhar aqui de novo para falar com propriedade. Eu vi aqui que você fez 43% do treinamento. Você está na fase 1.2, que são os casos clínicos. Você não chegou na fase 3 ainda, né? Não Se cheguei. você está na fase 1, você não chegou. Por que eu estou te perguntando isso? Porque é o seguinte, você está na zona do medo, mas você tem que ir para a zona de aprendizagem o mais rápido possível. E lá no mecanismo, você tem que evoluir dentro das fases.
Na fase 3, você vai entender exatamente como criar uma máquina de oportunidades infinitas. Na missão O Consultor de Fauna pelo Brasil, a gente mostra o núcleo da estratégia da máquina de oportunidades infinitas, que é o processo 555.5. Quem está escutando a gente agora e está ouvindo essas siglas, IRF, processo 555.5, não se assuste. São nomenclaturas dos nossos métodos aqui dentro da biotrópica, para inserir e manter consultores ambientais trabalhando com fauna. Então, vamos lá para a zona de aprendizagem. Lá na zona amarela ali, você vai ter que lidar com desafios e problemas. Para isso, você vai ter que desenvolver novas habilidades. E a gente é inteligente. Você mexeu com física, Regiane. Eu imagino tanto que você deva ser inteligente. Sabe? Então, para você, mesmo que você seja tímida, mesmo que você tenha algumas travas aí, ó, alguns cadeados te bloqueando, você aprendendo novas habilidades, por exemplo, como fazer um relacionamento assertivo, como puxar um assunto sem invasivo, chamando a atenção, mas sem invasivo, como atrair as pessoas certas para perto de você. Tudo isso a gente te mostra lá no mecanismo IRF. E olha, é se comunicando. E você vai ter que aplicar o que está lá. Você vai ter que produzir conteúdo para suas redes sociais para você montar um jardim para atrair as pessoas certas. E não é do tipo, vou ter que virar uma blogueira, ter que virar um blogueiro. Não. E não que esse termo blogueira ou blogueiro seja pejorativo, é apenas um apelido para sacanear, no bom sentido, alguém que está na internet. Eu já fui chamado de blogueiro várias vezes. E tô nem aí. É trabalhando na internet que a gente atrai as pessoas certas, mas a gente tem que ter a comunicação correta na produção de conteúdo. Isso na fase 3 você vai aprender detalhadamente. Então, você vai desenvolver novas habilidades aqui na área amarela, zona de aprendizagem, e aí você vai entrar na área verde, que é a zona de superação e de crescimento. Aqui você vai conquistar os seus objetivos, vai bater as suas metas e depois você vai conseguir realizar os seus sonhos e você vai conseguir ter o que você deseja. Então, para evoluir, a gente precisa passar por todas essas etapas. Dito tudo isso, vamos lá. Algumas coisas podem estar travando você nesse exato momento, porque a gente tende a economizar energia, porque o nosso cérebro, ele quer ficar fazendo nada, sabe? E às vezes ele põe medo na gente pra gente não fazer nada, sabe? Imagina um atleta de alto desempenho que quer ganhar uma medalha de ouro. Ele tem que se expor a treinamentos absurdamente mais intensivos do que alguém que simplesmente quer se manter no peso, ou quer manter uma forma, ou quer ganhar um pouquinho de músculo. Quando um atleta ele quer bater um recorde, eu tenho certeza que ele deve sentir muito medo. Ele deve sentir muito medo. E ele tem que se expor ao risco. Um treinamento mais forte pode causar uma lesão no atleta. Você sabe que muitos atletas se machucam antes de uma grande competição, inclusive, e às vezes precisam até eles são retirados da competição. Tem uma ocasião que aconteceu que eu fico indignado, como diz o Gil do Vigor do Big Brother que acabou. Indignado! Quem que não sabe que ele fala isso, né? Virou meme e tudo mais. Que é na Copa de 1998, eu tinha 12 anos, e o Romário, que era o melhor atacante do Brasil na época, ele se machucou e o Zico e o Zagallo tiraram ele da lista da Copa do Mundo. E a gente foi vice-campeão no final. Sendo que o Romário, ele ia poder jogar a partir das oitavas de final. Ele só não ia jogar as eliminatórias, os 3 primeiros jogos.
E, poxa, era uma seleção que tinha Ronaldo, Bebeto, que foram os atacantes titulares, né? Porque o Romário não foi, mas os caras tiraram o Romário. Por quê? Porque o Romário estava jogando em alto desempenho e ele se machucou. Mas isso fez com que o Romário parasse de jogar bola? De jeito nenhum. Ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos e a gente tem a Copa de 94 porque esse cara foi lá e fez mais que todo mundo. Ele fez mais que todo mundo. E a nossa seleção em 94 estava desacreditada. Já de 98 chegou como favorita. E depois, nos outros anos todos, chegou como favorita, né? Até o fiasco de 2014. Então, o que eu quero dizer? Que a gente tem que superar os desafios e a gente tem que se expor ao risco. A gente não consegue nada sem a gente se expor ao risco. A gente precisa tentar mesmo com o medo. Porque o cérebro vai falar assim, não, fica aí de boa, vamos economizar uma energia. Porque a gente precisava de energia que lá na época das cavernas a gente não sabia quando que a gente ia comer de novo. A gente precisava poupar energia porque a gente não sabia quando que a gente ia ter que disputar um território, sair na briga com alguém, defender um filho, defender uma caça, sabe? A gente passava o maior perrengue na época das cavernas. Só que o nosso cérebro é exatamente o mesmo cérebro dos homens das cavernas, sabe? É exatamente o mesmo. Então, isso é natural. E olha, a timidez, ela é igual à zona de conforto, então tô de boa, mais um monte de bloqueio que pode estar na sua cabeça. E a timidez, ela é igual ao medo de passar vergonha. O medo, na verdade, que a gente tem, é o medo de passar vergonha. Que a timidez, ela é o medo da gente passar vergonha. E ó, ninguém quer passar vergonha, sabe? Só que quem não passa vergonha também não faz nada. Sabe? Quem não erra, imagina, vamos voltar no assunto do Romário lá. Romário fez um monte de gol, mas imagina o tanto de bola errada que ele chutou, um monte de escorregão que ele tomou, um monte de furada, um monte de caneta que ele não tomou, um monte de coisa errada que ele não fez para ele poder se tornar um atleta de alto desempenho e ganhar uma Copa do Mundo. Eu assisti um documentário do Michael Jordan na Netflix que mostra como o Michael Jordan errou. Só que ele errou porque ele treinou muito. E aí ele foi errando muito e aperfeiçoando o erro, ele começou a acertar também. Então, a gente tem como objetivo aqui tentar destravar alguns bloqueios seus. Existe um bloqueio que é o bloqueio do sucesso. E quais são os sintomas desse bloqueio? Seguinte, a gente acredita que ter sucesso é igual a ter muito dinheiro. E o fato é que a gente não precisa de muito dinheiro para a gente viver e para a gente ser feliz. Ainda mais no início da nossa carreira. A gente não precisa de muito dinheiro. E a gente, hoje, com a internet, a gente tem meio que a mania de comparação. Sabe? A gente se compara com as pessoas. Nossa, eu queria estar fazendo isso. Olha só, fulano conseguiu. Só que cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu momento. Então, nós somos indivíduos. Então, a própria palavra fala, nós somos individuais. Cada um é único. Então, a gente tem que se comparar com o nosso eu de ontem. Então, a Regiane de ontem, ela não estava no mecanismo IRF. A Regiane de ontem estava fazendo física. A Regiane de ontem estava com a faculdade trancada. A Regiane de ontem estava no primeiro período de biologia, estava no segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período. Regiane de ontem tinha acabado de entrar no Começando do Zero como consultor de fauna. Olha só, se você se comparar com a Regiane de ontem, como você está se tornando uma atleta de alto desempenho ao longo do tempo. É verdade. Entendeu? Olhando nesse ponto, é verdade. É esse ponto que a gente precisa olhar. Não adianta a gente querer se comparar com um astronauta que está lá no foguete indo para a Lua, sabe? Poxa, eu sou um nada, o povo pisando na Lua e eu aqui não sei nem todos os bairros da minha cidade. Isso não é uma comparação justa, sabe, Regiane? Isso não é justo. E a gente tende a comparar porque a gente recebe muito estímulo das redes sociais. E aí, a gente ainda faz um erro. A gente comete o erro
de buscar o caminho do risco zero. Ah, eu quero dar certo na vida, eu quero fazer tal coisa sem correr risco nenhum. Isso não dá, sabe? Você vai ter que correr algum risco. Você vai ter que correr um risco de passar uma vergonha, mas uma vergonha controlada. Você vai ter que correr o risco de tomar um não. Mas vai chegar uma época que você vai ter uma estatística que a cada 10 nãos, você ganha um sim. Então você começa a ficar feliz pelo não. Sabe? Existe uma estatística na nossa vida que quando a gente começa a fazer algo, a gente sabe quantas vezes a gente tem que fazer uma coisa para uma dar certo. É como se fosse uma loja. Eu vou abrir uma loja aqui de jaquetas vermelhas, de roupas vermelhas, que nem a gente está bem vestido hoje de vermelho, a gente combinou aí, ó, vamos fazer essa live de vermelho, vai ficar bom. A gente tem uma loja lá de roupas vermelhas. Vende blusa, vende jaqueta, vende calça, tudo vermelho. Tem gente que compra? Opa, tem, a gente comprou. Só que quantas pessoas precisam passar na porta da loja para entrar alguém e para comprar? Olha só o funil que a gente tem. Então, vamos supor que a cada 10 pessoas que entram na loja, uma pessoa compra. E eu acho que essa conversão ainda está altíssima, a cada 10 uma compra. Então, sim, quando entra uma pessoa, a gente comemora. Olha só, faltam 9 pessoas para uma comprar. Entrou a segunda pessoa, faltam 8 pessoas para uma comprar. Então, o não, ele começa a ser motivo de comemoração. E a gente tem que tomar cuidado para não se frustrar no primeiro erro, porque o ser humano tende a ler as suas cicatrizes e adotar aquilo como uma verdade absoluta. As cicatrizes, elas são importantes para a gente lembrar de erros e não cometê-los, mas as cicatrizes não podem parar a gente, elas não podem ser sinônimo de que, para mim, isso não dá certo. Quantas coisas eu tentei fazer que deu errado e que se eu não tivesse tentado de novo, eu não estaria vivendo coisas que eu vivo ou que eu já vivi. A própria Biotrópica Online é um exemplo disso. Léo e eu, quando começamos a empresa de educação aqui na Biotrópica, a gente falou assim, cara, a gente quer compartilhar conhecimento de mercado com a galera. Existe certo, existe errado? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai compartilhar o nosso conhecimento. Ninguém pode falar que o que a gente está falando está certo ou está errado. É a gente que viveu, a gente pode falar o que a gente viveu. São histórias, são fatos reais. A gente viveu, sabe? Isso ninguém tira nosso. Então, a gente começou com isso. Um monte de gente critica até hoje, sabe? A gente recebe cada mensagem de hater que você não tem noção. E aí eu me pergunto, o que a gente está fazendo de errado em inserir e manter profissionais no mercado trabalhando com fauna? Qual que é o erro de uma empresa que quer educar biólogos e veterinários para trabalhar com fauna, que quer ensinar uma profissão? O que a gente está fazendo de errado? Nada. Só que vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que fala assim, ó, tem gente sem noção que manda umas dessa pra gente. Ah, vocês estão licenciando obras, vocês estão licenciando, eu nunca trabalharia para licenciamentos. Teve um caso que ainda falou até de mineração. E aí a pessoa critica a mineração usando um celular que vai minério de ferro, vai um monte de coisa de extração mineral, sabe? A pessoa vai no supermercado, tem comida. Comida é transportada por caminhão pelas estradas. Sem mineração a gente não tinha estrada, a gente não tinha casa, a gente não tinha hospital, a gente não tinha nada. Você acha que isso vai afetar a gente? E primeiro que quem licencia as coisas não são as empresas de consultoria, são os órgãos ambientais públicos. Eles que licenciam a obra. A gente apenas fornece diagnósticos da área. E aí o órgão ambiental fala, olha, empreendedor, você vai ter que fazer isso, isso, isso e aquilo para compensar isso tudo aqui, ó. Então, é o órgão ambiental e o empreendedor. A gente é o intermediário, a gente só faz o papel de mapear os problemas e prever os impactos e falar assim, olha, são esses impactos e você vai controlar dessa forma. Uma forma de controlar é o resgate de fauna. E mesmo assim, tem gente criticando a biotrópica. E a gente também teve muita dificuldade para aprender a trabalhar na internet. É um modelo de negócio novo e a gente não aprendeu na faculdade.
Você acha que não dá medo de estar aqui ao vivo, exposto? Dá medo pra caramba. Todo dia produzindo conteúdo na internet, com um campo de comentários que alguém pode chegar lá e xingar a gente do jeito que quiser. Mas sabe o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a se comparar com a gente ontem. E a gente aprendeu a tirar a sujeira do nosso jardim. A gente monta um jardim, a gente atrai pessoas maravilhosas como você, pessoas do bem. Se chega alguém e xinga a gente, em vez da gente ficar com vergonha, a gente fica com vergonha pela pessoa, sabe? Porque a gente sabe o nosso propósito. Então, se a gente tem um propósito definido, isso é o que importa. A timidez e o medo, eles vão estar juntos. A gente tem que controlar. Então, o bloqueio do sucesso é tudo isso que eu te falei. A gente não pode cair nessas armadilhas de achar que ter rios de dinheiro que é ter sucesso, que a gente tem que se comparar com o palco do outro, que a gente tem que achar que a gente tem que sempre estar no risco zero e que a gente tem que se frustrar no primeiro erro. E a gente vai destravar esse bloqueio para você. A primeira coisa é se abrir ao erro. Para a gente destravar esse bloqueio do sucesso, é o seguinte: se abra para o erro, só que aprenda com o erro. E uma maneira de você errar menos é modelar exatamente quem já chegou aonde você quer chegar. E você está no mecanismo IRF, você pode modelar tudo que está lá. E você está dentro de um grupo onde um monte de gente está conseguindo se inserir no mercado. Você já fez amizade com a galera que está lá no grupo? Não está me ouvindo? Agora voltou. Olhadinha e voltou. Assim, devido um pouquinho da vergonha, não tem? Então eu fico um pouquinho de medo, assim, de tentar conversar com a pessoa, não tem? Porque a gente manda mensagem igual no LinkedIn mesmo, né? Então eu começo a fazer as conexões, né? Para algumas pessoas eu mando mensagem, para outras eu, assim, sei lá, a gente fica um pouco meio sem jeito, um pouco meio sem graça de mandar, né? Então às vezes eu deixo muitas vezes de mandar mensagem. Talvez a pessoa até faz uma coisa assim, ai, puxa vida, que legal que a pessoa faz aquilo, e eu não consigo de iniciar a conversa, mas... Regiane, você tem que começar a mandar mensagem para o pessoal. E olha, você tem um mentor, você tem mentores, né? Seguinte, se abra para o fracasso. O fracasso, ele não... Fracassar não significa ser fracassado. São coisas bem diferentes. Fracassar, a gente vai sempre fracassar. A gente só não pode assumir a condição de fracassado. Como que é assumir, como que não é assumir a condição de fracassado? Aprender com o erro. Fracassou? Entenda assim, o que eu fiz de errado que me fez fracassar nesse momento? Aprende com esse erro e tente fazer alguma coisa diferente depois. Você vai ter que testar. E a melhor forma disso é tendo um método, mentores, e isso você já tem. E olha, a gente tem que entender que a nossa vida, ela não é uma reta, ela é uma montanha-russa. Então, os problemas só vão mudar de tamanho. Quando você se inserir no mercado, você vai ter outros problemas, sabe? Quando você, por mais que você progrida, você vai ter sempre um frio na barriga. Agora, o principal é você começar a entrar em campo, sabe? A fazer alguma coisa. É não deixar esse sentimento de medo te travar. E entenda que a outra pessoa do outro lado, ela também é tímida. Ela também tem medo. Que nem eu aqui. Eu te confesso que eu sou tímido e tenho medo. Ah, não parece, porque você tá na internet e tal. Poxa, não parece porque eu disfarço. E porque eu sei que você é tímida. Então a gente pode trocar ideia. Ah, eu sou tímido também, você é tímida também. E isso faz com que as coisas fluam, sabe? As pessoas também têm os seus medos, todo mundo tem os seus problemas. E aí, lá na fase 3, você vai entender que existe uma forma correta para você abordar os seus contratantes. E eu vou dar um spoiler aqui. Quem tiver aqui, ó, quem são os contratantes do consultor de fauna? Empresas de consultoria, empresas de engenharia e os empreendimentos, minerações, hidrelétricas e etc. Todo mundo que precisa
de estudos ambientais ligados à fauna no âmbito do licenciamento ambiental. E tudo isso a gente vai se aprofundar lá na missão Consultor de Fauna pelo Brasil. Regiane, você está com uma rotina de estudos bem estabelecida? Eu cheguei até a fazer um cronograma, mas e eu tento aplicar um pouquinho aquela técnica do Pomodoro, não tem? Pomodoro, sei lá como é que se fala. Sim. E só que muitas vezes, tipo assim, tem dia que a gente tá para estudar uma coisa e tem dia que a gente já quer estudar outra, meio que fazendo uma coisa que não era para fazer hoje, faço amanhã. Só que eu tenho sim um horário, não tem para poder fazer as coisas, até porque se eu não fizer, eu me embolo tudo. Então eu tenho um cronograma diário para poder fazer, para poder estar estudando e também estou produzindo conteúdo no LinkedIn. É um pouco meio difícil, né? Porque parece que a gente não tem um pouco de autoridade para poder estar falando nada, né? E aí eu tô seguindo, tentando seguir o meu cronograma. Tem semana que dá, tem semana que fica um pouco meio embolado, porque junta prova, junta trabalho, junta um monte de coisa, mas a gente vai seguindo, eu tenho sim um cronograma de estudo. Então, o seu primeiro passo é completar o mecanismo IRF. A primeira coisa que você tem que fazer é ter... Então, Regiane, ó, primeiro passo, completar o mecanismo. Você falou que você está produzindo conteúdo lá no LinkedIn? Ótimo, mas Então, se você fizer o mecanismo, você vai saber a forma certa de produzir conteúdo lá no LinkedIn e você não vai perder tempo e gastar energia. Então, usa o acelerador lá da Hotmart para você assistir o treinamento numa velocidade mais alta, para você encurtar o seu tempo. Faz o mecanismo, entra na fase 3, não pula etapa, mas vai para a fase 3 o mais rápido que você puder. Você vai entender como você vai destravar. E uma dica para você é assim: tem algum lugar que você gostaria muito de trabalhar? Qual o lugar principal, assim, o seu sonho, o seu objetivo de vida? Eu quero trabalhar em tal lugar. Tem algum lugar que você desejaria muito trabalhar? Qual o lugar principal, assim, se você pudesse escolher, parecesse um gênio da lâmpada e falar assim, me fala 3 lugares que você gostaria de trabalhar. pelo Brasil, assim, como consultor de fala? É. Eu gostaria de trabalhar na Amazônia, lógico, porque lá parece que é tudo bonito, não tem, principalmente assim, os mamíferos, né, são muito bonitos, e no Pantanal, e também dar uma passadinha pelo Cerrado, se não é pedir demais. Legal. Então você não se importa de trabalhar viajando. Você não Não, necessariamente quer trabalhar na sua região. não. Então eu começaria mapeando as empresas dessas localidades. Só que eu também faria o seguinte: eu mapearia empresas do extremo dessa localidade, lá de um lado oposto dessa localidade. Sabe por quê? Tá me ouvindo ainda? Tô sim. Para eu começar testando com quem eu menos quero. Então, você Uhum. tem que treinar com quem você menos quer, para você ficar afiada, que quando você for falar com quem você quer, você já está treinada, sabe? É a final do campeonato, é que a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. E aí a gente mapeia o lugar que a gente quer chegar e o E eu lugar que a continuo gente sem ouvir. não está ouvindo, Depois eu assisto. te mando. A gente já Beleza? está encerrando, te mando. Tá. Uhum. Muito obrigado, viu? Tchau. Essa é a mágica do ao vivo, né? Às vezes a gente tem imprevistos de conexão, mas para você que ficou aqui, depois eu vou mandar para a Regiane, a ideia é a gente ter clareza para onde a gente quer ir e também para onde a gente menos quer ir. Se a gente mapeia esses dois opostos, a gente treina com quem é para onde a gente menos quer ir, porque a chance de errar no começo é muito mais alta. Então você treina, você afia o seu discurso, a sua comunicação, você já aprende ali com os seus erros iniciais, e aí a hora que você for jogar a final do campeonato, falar com as pessoas que você mais quer trabalhar, com as empresas que você mais deseja ser contratado, você está ali preparado para isso, porque você já errou antes. Então, esse é o meu conselho final para a Regiane. E, galera,
Medo é normal, tá com medo, vai com medo mesmo. Usa a respiração para controlar o medo também. Existem técnicas de respiração, é só procurar no YouTube. Você vai conseguir controlar a sua ansiedade, olha, sem essa de imediatismo. As coisas acontecem no tempo certo, só que a gente só não pode ficar parado na nossa zona de conforto. A gente tem que estar sempre em constante movimento e com uma capacitação continuada. Todo mundo tem que estar estudando o tempo inteiro uma coisa nova, sabe? Ou aprimorando aquilo que já estudou. É assim, qualquer profissional de alto desempenho, os chamados profissionais de sucesso, eles fazem isso. Isso não é milagre, é técnica e seguir um método. 4 episódios que vão te mostrar os primeiros passos para você se inserir e se manter no mercado trabalhando como consultor de fauna pelos biomas do Brasil. Você vai entender o que é esse universo. Então, se você é da biologia ou da veterinária, esse evento é para você, mesmo que você não saiba nada sobre esse assunto. Se você quer entender um mercado que remunera bem, que faz com que os profissionais atinjam reconhecimento profissional e estabilidade financeira, que faz com que os profissionais trabalhem na natureza, em contato com os animais, minimizando impactos ambientais, a missão é um evento para você. 100% gratuito, 100% online. Esse é o nosso propósito aqui da Biotrópica, dividir com você tudo que a gente aprendeu e ainda aprende nesses 12 anos de mercado de consultoria ambiental que a gente está inserido aí. Beleza? Aqui foi Renato Gaiga, biólogo consultor de fauna, junto com o Léo, somos criadores do Mecanismo IRF. Agradeço você que ficou até o final. Se quiser deixar um comentário para a gente, compartilhar esse vídeo com alguém que possa se interessar, fique à vontade e já deixo aqui a minha gratidão. Valeu e até o próximo vídeo.